Boa noite, pessoal. Bem, na última palestra, né, deixa eu só aproveitando que isso vai ficar gravado, né, então eu vou sempre estar frisando isso, tá? Nosso objetivo aqui não é falar de uma religião em específico, isso não é o que nós estamos buscando aqui. A Escritura prova claramente que todas essas religiões hoje implantadas, né, no mundo inteiro, elas fazem parte de um único sistema, elas têm uma única origem, tá? Provamos aqui já que a Escritura é clara em dizer que os discípulos de Cristo, né, do Messias, né, e o próprio Messias não criaram religião nenhuma. Ao contrário, as religiões perseguiram e mataram tanto a Cristo quanto a vários dos apóstolos e vários dos que eram da igreja. Tá? Então isso é provado historicamente, tá? Não é uma coisa que eu estou dizendo, tá? Então, dando continuidade ao que foi falado no último slide, né? A última frase que eu tinha deixado era: se a ceia não leva, né, ou não levar, né, o pecador a refletir na morte do Messias, né, na morte de Cristo, né, ela não pode ser considerada a ceia do Senhor, porque tanto a Páscoa, né, quanto o momento em que Cristo retira itens da mesa no jantar da Páscoa, né, e fala do sangue, né, que teria que ser derramado, e a própria Páscoa, quando tem a morte do Cordeiro, né, ela retrata, né, esse momento de salvação da humanidade, entendeu? Ela retrata a morte de Cristo, ela leva o pecador a refletir na morte de Cristo. Tá? Então, isso é a ceia do Senhor. Se ela não consegue fazer isso, ela provavelmente não é a ceia do Senhor. Então, a gente faz um comentário sobre a festa do Natal, onde tem uma ceia que seria um paralelo, né, com a ceia, ou uma segunda ceia que o mundo religioso criou. E essa ceia ela não leva o pecador a refletir nisso. Né? Qual era a ceia da igreja primitiva? Bem, levando em consideração os dados históricos que a gente comentou, né, a ceia era a própria ceia da Páscoa judaica, que era a Páscoa judaica onde Cristo e os discípulos estavam quando ele fez essa ilustração com o pão e o vinho. Tá? Basicamente, era algo que as pessoas já poderiam ter percebido, né? Mas realmente é algo difícil de ser feito, porque você imagina que são anos, né? Desde quando você é pequenininho, você tendo que absorver esse tipo de mensagem, né? Que ela não é uma mensagem muito clara, né? Sobre o verdadeiro significado da Páscoa, né? Ela não é uma mensagem clara para isso. Então, as pessoas elas acabam tendo uma grande dificuldade em absorver isso. Bem, deixa eu perguntar, a imagem do próximo slide, ela aparece para vocês ou eu estou tendo alguma dificuldade para que isso aconteça? Pedrosa, acena para mim. Tá. Então eu estou passando para o próximo slide, tá? A verdadeira ceia do Senhor, ela tem que levar o pecador a reconhecer que foram os seus pecados, né, que levaram o Messias a morrer na cruz. Ah, mas de que forma eu devo entender isso, né? A ceia, a mensagem, né? Ela é muito clara, né, em dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Essa era a mensagem que todos tinham, né, nas escrituras. Se, se eu preciso, né, entender isso nas escrituras, eu preciso começar a entender que eu não tenho condições de morrer por mim mesmo, e muito menos morrer pelos outros. Por quê? Porque eu já sou o pecador. Para que isso ocorra, o inocente precisa fazer isso no meu lugar. Alguém que não tem culpa por isso. Alguém tem que se oferecer. Alguém que não tenha culpa. Alguém que não tenha cometido esse pecado. O cordeiro tinha esse simbolismo, que representava o Messias. O Messias ele vem diretamente de Deus. Né? O Altíssimo gera em Maria, né? Diretamente
isso, né? Então, você tem aí o Messias fazendo o papel dele, o próprio Deus vindo e tentando resgatar, né, aqueles que são dele, com o sacrifício algumas traduções chamam de estaca, né? Com o sacrifício feito no Calvário, né? Ah, um detalhe legal para que vocês possam pesquisar depois, tá? Monte Calvário é a mesma coisa que Monte Caveira, tá? Então, se você for pesquisar em cima dessa palavra, né, você começa a entender mais ou menos o que as sociedades secretas, ou Roma, ou os ocultistas, né, tentaram fazer com Cristo, né? Tá certo que a profecia se cumpriu, né? Ele foi morto fora do arraial, né? Quer dizer, fora de Jerusalém, né? A profecia se cumpriu. Mas eles tentaram fazer um sacrifício ali. Quando levam ele para ser morto do lado de fora, num símbolo pagão, que era uma cruz, e logo no Monte Caveira. Então, isso foi um ritual. Eles tentaram fazer esse ritual lá. Tá? É só um ponto para que vocês possam estar pesquisando depois, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, a ceia, né? Ela precisa levar cada membro da igreja, né, a repartir o amor de Cristo entre os irmãos. Por que eu faço esse comentário, né? Porque quando ele pega o pão e do pão que está na mão dele, ele divide para cada um pedaço, né? O pão representa a palavra. Então ele está ensinando, né, que vocês devem fazer isso, né? Nós devemos fazer isso, né? Entre nós e com os de fora. Esse é o simbolismo do pão, tá? Ensina que devemos repartir igualmente as escrituras com todos à nossa volta. Ensina que nosso lar não é aqui nesta terra. Por que ensina que o nosso lar não é aqui nesta terra? Era o jantar da Páscoa, né? Então vamos relembrar como é que era o simbolismo do jantar da Páscoa. O povo, ele tinha que comer o jantar da Páscoa apressadamente, já com o cajado na mão. O cajado na mão, ele representa o quê? Que o homem, a pessoa quando vai viajar para o deserto, né, uma das coisas que ela coloca na mão é o cajado. Ou a vara, né? Coloca a vara ou o cajado na mão. Para que você usa a vara ou o cajado na mão? Bem, o cajado, né, ele é curvado, né, é com o objetivo de resgatar a ovelha, né? A vara é com o objetivo de você ou bater ou se defender no deserto. Então você vai preparado, você faz a sua viagem preparado para enfrentar tudo. Entendeu? Então por que você está fazendo essa viagem? Porque eu estou largando a antiga vida, né, de contato com o pecado e partindo para uma nova vida. Isso é salvação. Então, quando eu digo aqui, ele ensina você a não ter amor às coisas dessa terra, é por todo o simbolismo do jantar da Páscoa que vocês viram na última palestra. Tá? Todo esse simbolismo do jantar da Páscoa representa isso. Então a gente não pode ficar... por isso que às vezes eu acabo mencionando sobre Apocalipse, né? Porque existe uma coisa que depois a gente pode entrar em mais detalhes, né? Existe uma interpretação do Apocalipse feita pela grande maioria das religiões no mundo, né? Que diz que o reino de Deus será na Terra. Mas esse não é bem o assunto. Então eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque eu vou mais à frente comentar sobre isso, tá? Mas o nosso lar não é aqui. Se ele não é aqui, e o nosso lar é espiritual, ele não é nessa terra. Isaac, deixa eu citar um texto bíblico de João 18, acho que 35. Quando Jesus foi preso, estava diante do Sinédrio, e ele disse, no versículo 20, respondendo-lhe Jesus, disse, eu tudo falei abertamente, nada disse em oculto. E na sequência, você vê a seriedade do tom da mensagem dele, ele falou, agora os meus ministros não se empenharam por mim. Ele disse, os meus ministros não se empenharam por mim. Agora eu fui entregue aos judeus, e, portanto, o meu reino não é mais deste mundo. Então, o reino de Deus não é deste mundo.
E ele, quando foi entregue aos judeus, ele sabia que ele ia ser morto. Por isso que nós publicamos e mostramos esse Desvendando as Trevas, que confirma essa palavra de Jesus. Que ele foi assassinado pela sociedade secreta dos reis Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos, que continuam no topo da maçonaria. Mas não adianta, o reino de Deus não é dessa terra. Continua, Isaac, muito bom.